Boa noite, bem-vindos à live de hoje sobre a saúde mental infantil e os impactos pós-pandemia. Fixando o comentário. Lembrando que essa live tem apoio da KM Vídeos e da FCSX. Hoje a minha convidada é a Ana Paula, de Tatuí, e vai ser uma live bem especial. Boa noite, Daniela. Ellen, tudo bem, Ellen? Vamos marcar uma live, Ellen, para falar sobre sua vida aí nos States. Pico, bem-vinda. Fábio, Delica, tudo bem? Pessoal, eu vou pedindo para vocês clicarem bastante nos coraçõezinhos para ir notificando o Instagram que a gente está ao vivo. E assim poder chamar mais pessoas para a nossa live, tá bom? Oi, Xênia, tudo bem? Doutora Renata, Denise, bem-vindas. Oi, Fê, tudo bem? Vamos chamá-la. Aguardando a Ana Paula. Olá, tudo bem? Deixa eu arrumar. Olá, tudo bem e você? Tudo jóia. Então tá bom. O pessoal tá chegando aqui, deixa eu acenar. Oi, Thaís. Denise. Enquanto o pessoal vai chegando, eu pedi para clicarem nos coraçõezinhos para mais pessoas saberem que a gente está aqui ao vivo. Eu vou fazer a leitura da introdução sobre você, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Minha convidada de hoje é terapeuta ocupacional e pós-graduada em psicologia, terapia ocupacional e saúde mental com foco em infância. Deixa eu me localizar aqui. Também tem pós-graduação em psicologia e desenvolvimento infantil, assim como é pós-graduanda em transtorno do espectro autista. Possui aprimoramento em ABA, além de estar certificada internacionalmente em integração sensorial. A entrevistada de hoje também tem formação internacional em coaching integral sistêmico, com ênfase em família. Há mais de 10 anos na área, atua com orientação parental, atendimento infantil e familiar e ministra consultorias e workshops para prefeituras, escolas e empresas em processo de inclusão, capacitando gestores e professores no manejo e inserção da pessoa com deficiência em diversos setores da sociedade. É também idealizadora do projeto Criar, que tem como objetivo instrumentalizar cuidadores de crianças em situação de vulnerabilidade a desenvolver suas competências socioemocionais. Esta é Ana Paula Camargo e hoje ela vai falar sobre saúde mental infantil e os impactos pós-pandemia. Bem-vinda, é uma grande honra tê-la aqui. Obrigada pelo convite, fiquei feliz. Muito bem. Vamos lá, deixa eu ver quem está aqui. Davi, Kátia, Karina, oi, boa noite. Cecília, Tati Pires, boa noite, Dona Lisete. Li Tomás, Marcel da Latosta Tour, Vera Quirino, Toninha Buffon, Manuel. Muito obrigada. Vamos lá, então. Ana, como que é seu trabalho como terapeuta ocupacional e quais são os maiores desafios ao se trabalhar com a saúde mental das crianças? Vamos lá. O que eu mais gosto da terapia ocupacional é que ela tem como preceito que a gente ajuda as pessoas a fazerem o que elas querem ou o que elas precisam fazer, né? Sempre trabalhando na questão da autonomia e da independência. E quando a gente fala de criança, a gente vai ver quais são os papéis que essa criança desempenha dentro da sociedade, né? Que são muitos, apesar da gente não valorizar tanto dessa forma, e trabalha em cima desses papéis, dentro dos seus contextos, no contexto escolar, no contexto familiar, no contexto social, e vai trabalhando essas habilidades. E dentro da saúde mental infantil, na verdade, a gente trabalha os aspectos comportamentais, principalmente,
e os de neurodesenvolvimento. Então, desde da criança com um transtorno emocional leve até a criança com transtorno comportamental mais grave, né? E eu estou há mais de 10 anos nessa área e eu brinco que não fui eu quem escolheu as crianças, foram as crianças que acabaram me escolhendo. E eu fui ficando e cada vez mais gostando dessa área. E eu acho que um grande desafio dela é exatamente que você não trabalha só com a criança, mas você trabalha em todo o contexto que a criança está. Seja a escola, seja a família, seja a sociedade, porque não é só ela o foco. Muito bem. Oi, Rose. Oi, Guto Paladini. Web Marcos, bem-vindos. Davi, seu Amauri, Estela Modanês, Guiguito, Ivanisco Deler, Cindy Lisa, Lucas, Nilza, Cogumelos. Boa noite para vocês. Vamos clicando, gente, no coraçãozinho aí para notificar o pessoal que a gente está ao vivo, por favor. Nos ajude. Ana, hoje quais são os transtornos mentais que mais acometem as crianças de 0 a 10 anos? Quando a gente fala de criança, a gente pensa muito na questão dos transtornos emocionais, né? O TDA, a depressão, o estresse emocional infantil, o transtorno opositor desafiador, que é uma coisa que tem estado muito em pauta. E a gente fala de transtorno comportamental também, o autismo, as síndromes, entre outras coisas. Mas hoje nós temos um número significativo de transtornos ansiosos e depressivos dentro da infância, no 0 aos 10 anos. E quais são os mais comuns que você acompanha? Eu trabalho muito com autismo, né? Mas também a questão dos transtornos emocionais relacionados à ansiedade. Ansiedade que gera toda uma questão de comportamento, dificuldade de aprendizagem, dificuldade escolar, dificuldades na questão, na rotina familiar, né? Que são os transtornos de comportamento. A criança a criança da birra, a criança do escândalo, né? E assim, nas diversas fases. Ela vai ter dificuldade na escola, ela vai lidar com uma dificuldade muito grande na socialização. Então, hoje, o foco maior, ele vem desde do transtorno ansioso, né? Desde a ansiedade infantil, que já começa muito cedo, como a questão dos transtornos de estresse, depressão emocional infantil. O Guiguito coloca aqui sobre as alterações cromossômicas. As síndromes, né? Dentro das síndromes também. Muito bem. Ana, as crianças são reflexo do ambiente familiar, né? Nas quais elas estão inseridas. Conta pra gente quais são as vivências negativas rotineiras que elas ainda não têm capacidade de gerenciar. A criança, ela é reflexo do ambiente que ela vive, né? Se ela... Na verdade, a gente tem um grande estigma que acha que a criança não percebe as coisas que estão acontecendo, que ela não percebe quando a família está desorganizada, ou quando existe uma briga, ou quando existe uma questão financeira. E a gente acaba dando pouco valor para essa situação. E subestimando, na verdade, até o que a criança está sentindo, como ela vem se comportando. E então, a família, ele é o foco central na formação da identidade da criança. Da criança, a gente fala, mas que vai ser num adulto. Então, um adulto que nós nos tornamos hoje, ele é reflexo das crenças que a gente absorveu durante a infância, de toda a identidade que a gente formou durante a infância. Então, tudo que a gente viveu do 0 aos 12 anos de idade, eles serviram para formar a base da nossa identidade, né? São as crenças que a gente formou, as crenças que a gente absorveu e quem nós somos hoje, né? Então, isso tudo é adquirido na criança. Então, tudo que a gente viu, sentiu, ouviu de formas repetidas ou através de um impacto emocional muito forte, eles tornaram a gente hoje a pessoa que nós somos. E o principal lugar que isso acontece é dentro de casa, né? Porque é dentro do ambiente familiar que a gente está o tempo todo ali vendo, sentindo, ouvindo o tempo todo, e é aquilo que vai transformar a gente no adulto que a gente é hoje.
E sejam boas ou positivas, ruins ou positivas, né? Sejam ruins ou positivas. Na verdade, essa que é a questão, né? Às vezes a gente não acredita que o que a gente fala hoje vai transformar o adulto que nós somos hoje, né? Então, se você está ao tempo todo reforçando, né, que aquele comportamento ou aquela fala é igual a história da manga com leite, sabe? Que você fica falando assim, manga com leite faz mal, manga com leite faz mal, manga com leite faz mal. A gente escutou isso a infância toda, praticamente. Manga com leite não faz mal, mas se você tomar manga com leite, você vai passar mal, porque aquilo se tornou uma verdade absoluta para você. Então, tudo que a gente ouviu de forma constante dentro da nossa infância se tornou uma verdade absoluta, seja isso positivo ou seja isso negativo. E hoje a gente tem uma situação que, assim, os pais não conseguem diferenciar o que é elogiar e o que é encorajar uma criança. Então, a gente tem uma alteração nos valores de educação da criança, porque a gente não forma a criança pela identidade, né? A gente pensa assim numa pirâmide. A gente tem a base da pirâmide, que é quem eu sou, né? Que é o que forma as minhas crenças de identidade. No meio da pirâmide é o que eu faço, que são as minhas crenças de capacidade, que é o que falo o que eu sou capaz de fazer, o que eu sou capaz de desenvolver. E no topo da pirâmide, o que eu tenho, né? São as minhas crenças de merecimento. Se a gente pensar hoje, a sociedade ela cria essa pirâmide ao inverso. As crianças elas estão sendo trabalhadas e estão sendo valorizadas pelo que ela tem, não pelo que ela é, né? Está tendo uma inversão nesses valores. Eu não sei quem eu sou, mas eu sei o que eu tenho, né? Então, se você vê a gente que está no meio escolar, a gente vê as crianças falando assim, é o fulaninho do celular tal, né? A criança ela é apresentada pelo que ela tem e ela é validada pela família pelo que ela tem e pelo que ela faz e nunca por quem ela é. E naquela parte que você fala, diferenciar os elogios, como que o pai e a mãe pode identificar nessa questão? Você elogia, sabe elogio vago, que você vê que a pessoa está mentindo para você, mas ela está te elogiando? Então, hoje a gente vive essa questão do elogio vago para a criança, né? Não existe essa questão da criança ser validada, encorajada, e porque os pais têm medo de frustrar essa criança. Então, eles estão elogiando constantemente e não encorajando essa criança. Então, assim, a criança faz uma coisa certa, ela ao invés, ela é extremamente elogiada. Ela faz uma coisa errada, ao invés dela ser encorajada a repetir aquilo e pontuada no que não foi certo dentro daquela situação, essa criança ela é só constantemente, ela vive em base da aprovação dessa família. Então, eu espero sempre que alguém me elogie. E a gente sabe que na vida real, na vida adulta, a gente não vive de elogio, né? E daí eu brinco, a geração mimimi, né? Nós estamos... A culpa dessa geração, ela acaba sendo nossa, porque a gente está sempre o tempo todo elogiando, vagamente, né? Mesmo quando essa criança não merece o elogio, né? E nunca encorajando. Tipo assim, a criança desenvolveu um trabalho escolar e você reforça e elogia aquilo. Ai, ficou lindo, tal, 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 tal. Mas você sabe que a criança podia dar algo melhor, né? Poderia oferecer algo melhor. Então, a questão seria encorajá-la a melhorar a capacidade. E você acaba bloqueando ali. Porque se você fala que tá linda, a criança acredita naquilo e ela acaba não precisando ser encorajada a tentar ir além do que ela pode oferecer. Ensina pra gente como, então, de repente, numa situação dessa que você colocou, do trabalho escolar não tão bem desempenhado, como abordar a criança, então, para fazer que ela faça melhor essa questão? Como você ensinaria pra gente falar? Tá, vamos pensar numa prova. A criança veio com 6, né? Hoje os pais de hoje em dia são os pais que a criança vai pegar e vai falar assim, a criança vai te dar um monte de desculpas pelo 6 dela, né? Ela vai falar,
que ela tirou 6 porque todo mundo foi mal, ela vai falar assim, ah, mas todos os meus amigos foram mal, ou a culpa é do meu professor que não explicou direito a matéria, ou a culpa é de N pessoas. A criança tira a autorresponsabilidade dela em cima da situação e transfere para outra pessoa. O pai compra aquela informação da criança. Então ele fala assim: ah, filho, você fez seu melhor. Parabéns, mesmo assim, pelos seus 6. Né? O pai que encoraja, ele vai ao contrário. Ele vai falar assim: não, peraí, de quem era a responsabilidade de ter uma boa nota melhor que 6? De quem era a responsabilidade de ter buscado o professor se não havia tido compreensão da matéria? Então, ok, hoje você tirou um 6, mas eu sei que você pode fazer melhor. Né? E eu espero o melhor de você. E não deixar, não permitir que a criança fique naquele 6 e aquilo esteja ótimo. E falar assim, olha, não, realmente a culpa é do professor. Não, a culpa não foi do professor, a culpa foi tua que não estudou, ou a culpa foi tua que não buscou a matéria, entende? Essa é a diferença. A gente vive num medo constante de frustrar essa criança e a gente não tem entendido que a frustração é exatamente essencial para o desenvolvimento dela. Né? E você fica o tempo todo ali falando que ela tá linda, que ela é a mais rápida, que você não permite que ela se... É um excesso de proteção para que ela não sofra, que esse excesso de proteção ele não tem sido benéfico para as crianças hoje em dia. Nunca se viu tantos transtornos ansiosos, nunca se viu tantos casos de depressão, nunca se viu tantas tentativas de suicídio na adolescência, e esse é exatamente o motivo. Porque o que acontece? Nós criamos crianças que estão o tempo todo sendo elogiadas, né? Super valorizadas em determinadas situações, e quando ela recebe o primeiro não, quando ela recebe a primeira situação de crise, ela não consegue lidar com aquilo, ela não foi preparada para lidar com aquilo. E eu gosto muito de uma linha que fala que os pais eles são treinadores dos seus filhos. Né? Nosso papel enquanto pai é estar sempre treinando o nosso filho a ser melhor. Né? É preparo físico. Né? Você não vai acertar a cesta de primeira, você vai ter que acertar, treinar várias vezes para depois você acertar. E daí, na hora que esse filho não acerta a cesta, esse pai acolhe e fala assim: ah, vem cá, filhinho querido. Não, a culpa era da cesta, que estava muito alta. Ao invés de falar assim: não, vai lá, vai treinar de novo, insiste de novo, porque você tem capacidade. Muito bem. A Estela Modanês coloca aqui que a filha dela de 9 anos tem uns tiques nervosos devido à ansiedade e pede qual o tipo de tratamento que ela pode procurar. Normalmente a gente precisa identificar qual é a origem e o que antecede o tique, né? O que antecede a situação da ansiedade. Então, assim, o que deixa ela ansiosa, né? O que antecede ao tique, o que antecede a ansiedade. Normalmente é interessante que a criança seja avaliada por um psiquiatra infantil, por um neurologista. Se não existe nada além, né? Se é só uma questão de um transtorno ansioso mesmo, e aí ou a psicoterapia infantil ou algum profissional especialista em terapia infantil direcionada, né? A gente tem que ter muito cuidado em qual é o profissional que a gente leva o nosso filho, porque do mesmo jeito que todo médico é médico, nem todo médico é especialista, né? E infelizmente a gente tem uma visão meio limitada para isso ainda, no que diz respeito a essa situação. Não é porque eu sou terapeuta ocupacional, não é porque eu sou psicóloga, não é porque eu sou médica que eu estou apta a atender todas as áreas. Realmente, a gente tem uma base de tudo, mas eu não sou especialista em tudo. E acho que a questão da especialidade é uma questão extremamente importante dentro de um processo terapêutico, seja ele qual for. Então, assim, quando for busca alguém que é especialista em infância, que eu acredito que o atendimento vai ser totalmente diferente. Muito bem. Vamos dar boa noite para o Marcel, para a Adriana Fusa, Maria Luísa Pereira Leite, a Luartes, Romilda, Inácio, Creuziane, Fernandinha, QTV,
Eri Moretti, Juliana Pascotto, Jamile Moraes, Lúcia, boa noite. Ingrid, é isso, Dirceu. A Estela agradece, legal. Macruz Saúde Estética, André, Juliana, Ana Luísa, muita gente chegando aqui. Adriana, Esther, Júnior, boa noite. Mari, MF Luz, Marília, boa noite. Ana, muitas vezes as crianças são tratadas na base do medo e não do amor por famílias emocionalmente instáveis ou desestruturadas, né? Nesses casos, quais serão as consequências? Tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala que se a criança não é tratada no amor, mas sim no medo, ela não aprende a se amar, ela aprende a se defender, né? A gente tem o péssimo hábito de desvalorizar o medo da criança, né? E quanto menor ela é, mais ainda. É aquela coisa que você fala assim, ah, não é nada. Não, não, imagina, não existe. Não, não, o monstro não existe. Não, não tem nada no escuro. E acaba sendo um pouco... a gente faz isso de forma... sem perceber, às vezes, né? Você acaba desvalorizando o sentimento da criança ao invés de acolher o que ela sente. E acho que esse é o grande problema, né? Você desvalorizar. Porque a gente, quando criança, a gente sentiu medo em algum momento também, né? E a gente acaba reproduzindo um pouco do que a gente ouviu na nossa infância. E essa coisa de falar, ah, não, não é nada, tá tudo bem. Quando a gente sente medo, a gente ainda tem uma questão de um instinto primitivo que faz com que a gente paralise, né? Ou e esse estímulo é a questão assim, ou eu paraliso, ou eu fujo, ou eu luto, né? Quando você se vê numa situação de medo. Isso para qualquer pessoa, até no adulto. Não adianta você tentar ensinar alguma coisa para a criança quando ela está num momento de medo, ou para qualquer pessoa, porque ela vai estar ou paralisada, ou em situação de fuga, ou em situação de luta. Eu estou na frente de um urso, né? Ou eu vou paralisar, ou eu vou pensar em fugir, ou eu vou falar assim, não, eu vou enfrentar esse urso. E o problema é que a gente quer ensinar a criança exatamente quando ela está com medo, quando o medo já está presente nela. Então, assim, não adianta nada tentar fazer isso, né? Então, permita que a criança, né, acolha o medo da criança, receba, entenda, conte uma história, explique que você também já sentiu medo e que esse medo passou e que esse medo é natural. E esse medo, ele é importante para o desenvolvimento da criança, porque o medo nada mais é do que um instinto de proteção, né? Não é bom quando a criança não sente medo de nada. Aí isso passa a ser preocupante. Ixi, a criança não tem medo de nada, significa que ela está totalmente desprotegida. Então a questão é, o medo é importante e os medos eles vão mudar a partir desde o momento que a gente nasce até a nossa vida adulta. Todo mundo tem medo. E o que difere o nosso posicionamento perante o medo é a nossa ação. Só que a gente, enquanto adulta, a gente age. Na maioria das vezes, quando a gente tem medo. E a criança não. A criança espera que um adulto, que ele acolha ela, que ele escute dela o que ela está sentindo, né? Então, assim, sua criança está com medo? Então, assim, primeiro você acolhe, né? Você quer ser acolhido. Aí depois você vai pedir para que ela explique qual é a sensação. E daí depois você vai pegar e vai dar um exemplo. Mas você nunca vai falar para a criança, ah, não, isso não existe. Ah, não, isso, né? Mas é a questão do acolhimento em si e do preparo dela para falar assim, não, calma aí. Então você está com medo do palhaço? Não, o medo do palhaço é uma coisa muito, né, comum, né? Ah, o medo do palhaço, imagina, o palhaço não faz nada, né? Não, ela tá com medo, ela quer fugir ou ela quer lutar com o palhaço, ou ela tá ali paralisada. Não adianta você ficar falando o tempo todo para aquela criança que ela tem que enfrentar aquele medo. Medo de Papai Noel, acho o máximo no final do ano, aquelas filas de Papai Noel e aquelas crianças chorando e os pais ali forçando a criança a sentar no colo do Papai Noel, né? Assim, é um desrespeito muito grande, né? Tipo, acolhe o medo dessa criança, depois você pega e tenta resolver ele e ensinar de outra maneira. É bem complicado, né? A maioria faz tudo errado, né?
Na verdade, não é que faz tudo errado, né? É que às vezes a gente não tem consciência do que a gente está fazendo, porque a gente foi criado desse jeito, né? É, a- a- dentro do que os nossos pais tinham, eles fizeram o melhor deles, né? Hoje não, hoje a gente já tem todo um acervo totalmente diferente que permite com que a gente tenha estratégias para entender isso, né? Eu brinco assim, que se a gente aprende isso agora para criar os nossos filhos, a gente economiza anos de terapia depois, enquanto adultos, né? Por quê? Porque não adianta, a gente vai ficar com um monte de sequela dessa infância que vai precisar ser tratada na idade adulta, porque em algum momento elas vão aparecer. E todo mundo tem, né? E todo mundo tem, todo mundo precisa de terapia, né? A gente precisa desmistificar essa coisa com terapia, ou com psiquiatra, ou com qualquer coisa, que isso é coisa de gente louca, de gente desorganizada, de gente. Não, todo mundo tem que fazer terapia na vida. É impossível que todo mundo tenha uma vida, teve uma infância perfeita, cor-de-rosa, né? E que não precise. E tem uma tirinha que sempre corre muito na internet que fala assim: eu faço terapia para lidar com as pessoas que acham que não precisam fazer terapia. E é exatamente isso, né? As pessoas elas acreditam que elas continuam repetindo aqueles padrões e eles acreditam que está tudo certo. E não é. A terapia é fundamental, devia ser habilidade básica. Todo mundo tinha que passar por um processo terapêutico uma vez na vida, pelo menos. E tem aquela questão também que às vezes os pais pensam que estão dando emocionalmente, em todos os sentidos, a estrutura exata para a criança, mas para a criança falta alguma coisa e eles não percebem, né? Então, na verdade, é aquela coisa. Depois, eu sou mãe, né? Então, eu acolho muito a ideia de que mãe só erra por amor. Pai e mãe só erram querendo dar o melhor para o seu filho porque amam, né? Então, assim, não é um erro que a gente comete de forma consciente, porque a gente erra querendo oferecer o melhor para a criança. E a teoria ela é muito diferente da prática, né? Infelizmente, você olhar para a terapia, para a parte teórica, a teoria é diferente da prática, não a terapia. Você olhar para a teoria, você fala assim, nossa, mas é tão simples, né? E não é. Não é simples, pelo contrário, é muito difícil. Ter um filho é fácil, educar um filho é difícil. E não é para a pessoa que não tem conhecimento, é para qualquer um, entende? Não importa, eu brinco, eu tenho uma filha adolescente, eu brinco assim com ela, falo assim, toda mãe é louca. Eu também sou, porque eu também sou mãe, entendeu? Então, assim, eu também surto, eu também vou gritar com você às vezes, eu também vou cobrar. Porque antes de ser profissional e de entender tudo isso, eu sou sua mãe, né? E se eu não tiver uma dose de loucura, alguma coisa está errada. Exato. Deixa eu dar boa noite aqui para Michele Paula, Cris Gardenal. Jamília, já chegou na sua pergunta. Mix Gourmet Cerquilho. David Cátio também já faço a pergunta. Ana Nunes, boa noite. Sérgio, bem-vindo. Luciane, Gagliardi. Geise, Geraldo Doriguelo. Seu Amauri está colocando aqui a Lua Vilaça, está com ele lá, sempre presente, obrigada. O Davi coloca aqui, o uso excessivo de TV, videogame e celular também influencia muito nessa questão da ansiedade e em outros problemas emocionais da criança? Depende. Existe uma linha que é totalmente contra o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico para crianças menores de 2 anos e uma questão de 1 hora para crianças maiores. Aí, se eu não tivesse filhos, eu falaria assim, realmente, não ofereça. Mas eu tenho filhos, entende? Então, primeiro, eu acho que esse acesso das crianças esse meio eletrônico hoje, ele foi fundamental porque as crianças estão tirando de letra a questão das aulas online. E se a gente não tivesse permitido que eles acessassem de alguma forma? É ruim em excesso? É ruim em excesso. Como tudo em excesso faz mal.
né? Tudo que é fora do controle faz mal. Mas nós estamos numa geração, né? Que é uma geração que vai ser criada na base dos meios eletrônicos. A gente não tem como impedir o contato de que essa criança se desenvolva com o meio eletrônico. Então, a gente precisa ter prudência com o que a criança está consumindo dentro desse processo e de como ela se comporta, né? Então, assim, você não vai permitir que ela fique 10 horas jogando o jogo de matar o cara lá, né? Free Fire, Mas, né? Free Fire, pois é. Você não vai permitir, né? Mas não vai ser isso. Se a criança está sendo criada dentro de uma base, de uma família estruturada, que cria ela com valores, com determinados conceitos, não vai ser o jogo que vai transformar ela numa criança agressiva ou qualquer outra coisa. Não acredito que seja a única justificativa para que isso aconteça. Tá. E a Jamile coloca aqui, ela gostaria de saber como fazer uma criança de 4 anos entender a palavra não. A criança de 4 anos não entende a palavra não. Até porque você fala assim primeiro, não mexa aí, né? E na hora que você fala para ela não mexa aí, a primeira coisa que ela fica pensando é eu preciso mexer, eu preciso mexer, eu preciso mexer, eu preciso mexer. Porque é igual os bibelozinhos na casa, sabe? Que você coloca o bibelô e fala assim para a criança, não pode, não pode. Aí a criança fica tão interessada que o tempo todo você está falando que aquilo não pode, que o que ela mais quer na vida é mexer naquilo, né? Então, o que é interessante para uma criança de 4 anos é que você tire o foco, né? E que você tire o não que antecede a qualquer coisa. Então, você vai mostrar outra coisa para ela, né? E vai tirar o foco da atenção dela. Se você falar um não antes, você vai gerar interesse, porque tudo que é proibido é mais gostoso, até para criança. Eu estou vendo aqui, a Cecília Fleury colocou assim, pensando nos palhaços, acho que podem passar uma imagem dúbia, não podem? Imprevisíveis, desculpa, e sempre atrás de uma máscara que não deixa, na verdade, a gente saber o que está ali. Eu acho que acho que isso é muito complexo para a gente Pra pensar numa cabeça. questão para a cabeça de uma criança. Talvez a gente, enquanto adulto, a gente use isso para justificar, porque tem muito adulto que ainda tem um certo receio com palhaço, né? Mas para a criança vai ter medo de personagens por volta aí de 3, 4 anos de idade, mais ou menos. Para criança, não. Para criança é só uma coisa desconhecida, muito exagerada, com muita informação, fora de um contexto que ela não está acostumada. Você não vê um palhaço todo dia na rua, né? E os adultos, eles têm o péssimo hábito, às vezes, de usar. Às vezes a criança ficou assustadinha uma vez com o palhaço e daí depois a mãe continua reforçando. Ah, é? O palhaço vai te pegar. Ah, você não vai comer, o palhaço vai fazer isso, né? E daí você vai reforçando aquele medo ao longo dos anos, né? E às vezes a gente não sabe nem a causa, a gente só sabe que a gente tem medo, e ponto, né? E para a criança é mais ou menos isso, é medo do que é desconhecido e é fora do padrão. Você vê o Papai Noel uma vez por ano, como que você não vai ter medo? Né? E ainda você vê o Papai Noel e tua mãe tá te colocando no colo dele, mandando você sorrir e tirar uma foto. Então, assim, é normal. Vai muito da questão de como a família lida com com o primeiro contato que a criança teve. Se no primeiro contato, lá, bebezinha, criança sentiu. Vai ter muita criança que não vai nem ligar, mas vai ter muita criança que vai ter medo. Se a família força, obriga e faz não, aquilo é importante, a criança vai criando repulsa aquilo e vai sendo constante. Não pode forçar, então, né? Ah, não, não pode, não pode. Tudo que você força, acho que existe diferença de regras, né? Que são já impostas, e de coisas que você acaba forçando sem motivo nenhum. Tipo, realmente a criança precisa sentar no colo do Papai Noel para tirar foto, né? Por que a gente não pode respeitar o que ela está sentindo naquele momento e falar assim, ok, é só uma foto, né? A questão do palhaço. Se ela tem medo, por que eu vou expor a minha criança ao medo
desnecessário. O que que a criança vai ganhar? O que você vai ganhar expondo ela a esse medo? Não, é um contexto. Você vai trabalhando aos poucos com ela. Você vai mostrando, e você vai... Hoje a gente tem um monte de acesso. Você vai entrar no YouTube e vai mostrar o processo de como se pinta um palhaço, né? Entra lá, mostra assim, olha, tá vendo? É um homem, daí ele pinta o olho, daí ele pinta o nariz, daí ele traz... É um personagem, esse personagem tem essa função, é todo um contexto. Mas às vezes a gente vai naquela coisa assim da força, né? Não, você vai sim. E não é assim que as coisas funcionam, infelizmente. Deixa eu dar boa noite aqui para Fabiana Carvalho, J. Silveira, TV Cidade Jardim, Milene Terapia Ocupacional, M. Gomes, Luiz, Thaís, Ângela, bem-vindos. Ana, diante de uma sociedade em crise e de adultos tão problemáticos, os pais de fato conhecem seus filhos e estão permitindo e alimentando o sonho dessas crianças? Vamos lá. Eu tenho brincado que esse momento de pandemia tem sido um momento que as famílias estão se reconhecendo de novo, né? Porque a gente vive um mundo num tempo tão acelerado que a gente acaba perdendo algumas coisas da criança e a criança da gente também, e que a gente acaba não percebendo. Porque a gente fica com a criança lá, leva na escola, leva na natação, leva tal. E às vezes você não tem tempo de compartilhar o básico, porque a gente está sempre preocupado no conteúdo, no que a gente está gerando nessa criança. Então, se você vai brincar com a criança, por exemplo, você senta, brinca com ela, mas você sempre quer ensinar alguma coisa para ela naquela brincadeira. Tipo, você fica com a pecinha falando assim, que cor é essa mesmo? Azul. Repete para a mamãe. Azul, azul. Então, assim, você não está brincando com ela, você está querendo ensinar alguma coisa para ela. E a gente faz muito isso, independente de qualquer idade que a criança tenha. Todo o tempo que a gente passa com a criança, a gente acredita que ela precisa estar produzindo. E a gente não permite que ela viva a ociosidade, sabendo que a ociosidade também é importante. A gente precisa aprender a não fazer nada. Mas a gente vem com essa ideia de que a gente precisa criar filhos para um mundo competitivo, que a gente está levando em conta só a questão pedagógica. Então, assim, você está preparando seu filho com estudo, com inglês, com tal, mas você não está preparando ele com conteúdos humanos, né? Eu falo assim, esse período de pandemia é o período que a gente precisa utilizar para ensinar quem é o humano por trás do pai e entender quem é o humano por trás dessa criança, né? Quais são os valores, quais são as histórias de família, o que você tem vivendo, o que você espera. Essa criança ela sempre tem muito, né? Quais são os medos, quais são as angústias, de permitir que essa criança vivencie momentos junto com a sua família. Até porque talvez a gente, espero eu, inclusive, que a gente nunca mais tenha oportunidade de passar tanto tempo juntos, isolados dessa forma, né? E a gente vai lembrar desse processo, dessa época de pandemia, como um processo de sofrimento, né? Porque para a gente, enquanto adulto, tem sido sofrido, tem sido angustiante, são diversos sentimentos que a gente, enquanto adulto, tem tido a necessidade de lidar. A criança não. Dependendo de como a gente faça esse processo, essa criança vai ter o olhar para esse tempo como o tempo que ela teve oportunidade de passar mais perto dos pais, né? E isso vai depender da gente, de como a gente está encarando esse momento. E a gente tem desvalorizado muito o sentimento da criança perante essa situação também. Porque também tem sido difícil para ela. Ela também está angustiada, porque ela está longe da escola, ela está longe dos amigos, ela do dia para a noite foi tirada de perto das pessoas que ela ama, que ela se envolve, às vezes ela está sozinha em casa. Então, é novamente um momento de acolhimento, né, para essa criança, para essa família. Eu sempre falo assim,
o pessoal fala assim, vai atrasar, eles vão ficar atrasados no conteúdo. O que é atrasado para uma criança, né? Que conteúdo que é atrasado na questão da aprendizagem para uma criança que não possa ser recuperado, né? E já existem artigos que falam de uma segunda pandemia, que vai ser uma segunda... E a segunda pandemia, ela vai ser exatamente emocional com relação aos impactos disso na saúde mental das crianças. Porque elas, apesar delas não serem grupo de risco na questão dos efeitos da Covid, elas são potencial de risco, principalmente nos transtornos emocionais, né, que vão se desenvolver durante esse processo. E a gente não tem dado valor para isso. Exato. Deixa eu dar boa noite aqui para Adriana Aronque, Suzana Catai, Marcos Abreu, Rafaela, Jaque, Graziela, Mariane, Salete. Bem-vindos. Ana, tal como uma criança precisa comer para crescer, ela também precisa viver experiências. Como tornar a vida dessa criança produtiva e independente? Neste caso, qual é a diferença entre educar, mimar e traumatizar? Vamos lá. A gente precisa oferecer experiência para as crianças? Precisa. Sempre. Mas aí a gente volta naquilo que eu estava falando. As experiências, elas não precisam estar sempre ligadas a algum tipo de aprendizagem. A gente não precisa que a criança esteja o tempo todo aprendendo alguma coisa. Até porque quando a gente está sempre com a criança num brincar direcionado, a gente não permite que a criança estimule outras habilidades. A questão da criatividade, a questão da resolução de problemas, a questão até do ócio, né? A criança, ela precisa viver todas as etapas. A etapa do brincar e perder, do errar, do não conseguir, do ficar bravo, né? É importante que ela vivencie todo esse processo. E aí, assim, a diferença de educar, mimar e traumatizar é a seguinte. Quando você instrui a criança, você está educando ela, você está mostrando o caminho, você está passando pelo processo, você está direcionando a criança. Aí você está educando. Quando você está fazendo pela criança alguma coisa que ela poderia estar fazendo sozinha, você está mimando. E a partir do momento que você coloca a criança numa situação de vulnerabilidade, seja ela através de uma agressão verbal, através de alguma coisa, uma agressão física, ou quando você aterroriza ela, quando você amedronta ela, você está traumatizando uma criança. E, infelizmente, a gente mima muito, né? Porque a gente não ensina para a criança desde pequeno o conceito de autorresponsabilidade. E eu falo assim que se existisse uma coisa importante para ser ensinada para a criança desde pequena, é que ela precisa ser autorresponsável. Até porque nós, enquanto adultos, temos muita dificuldade ainda em falar sobre autorresponsabilidade, que é assumir para a gente as consequências das próprias atitudes da gente. Eu tive uma experiência com alunos do primeiro e segundo colegial um tempo atrás, e eu perguntei para eles quem ainda era acordado pela mãe todos os dias de manhã. E eu fiquei chocada quando 70% deles levantou a mão e falou assim, poxa vida, vocês têm 15 anos, vocês dominam o celular, viram ele de ponta cabeça e vocês não têm a capacidade de colocar o celular para despertar e assumir a responsabilidade de acordar de manhã e se preparar para ir para a escola. Não, eles esperam a mãe acordar, para acordá-los, para ficar mandando, né? E a gente faz isso mimando a criança, porque não faz sentido nenhum você pegar uma criança de 15 anos e fazer isso por ela, colocar o leite no copo dela. E a gente confunde muito mimo com afeto. Mimo é uma coisa, afeto é outra, né? É diferente você oferecer afeto para a criança em forma de um copo de leite, mas todo dia, entendeu? Sendo uma coisa que ela pode fazer
tá errado. E acho que é esse tem sido o nosso problema. Desde pequenos, a gente não oferece que a criança desenvolva coisas que ela pode fazer, que ela treine a ser autorresponsável. E daí, quando ela chega na idade adulta ou quando ela chega na adolescência, a gente vai querer que ela se porte dessa forma, sabendo que ela não foi treinada a ser autorresponsável com as suas autoridades, né? Com as suas responsabilidades. Então, como que a gente vai cobrar da criança que ela faça uma coisa que a gente mesmo não ensinou? A Esther Tirabassi coloca aqui com quantos anos eles têm condições de ter a responsabilidade de acordar sozinho. A partir do momento que eles têm condições de colocar o relógio para despertar sozinho. Colocou muito cedo, eles aprendem muito cedo a fazer isso. Você vai ensinar eles como, né? Tipo assim, ó, você sabe como o relógio desperta? Então, ele vai despertar assim. Se ele não despertar, e se você vai ficar quietinha no seu quarto, você não vai levantar, né? E você vai deixar com que a criança assuma as consequências de ter perdido hora. E isso é difícil para a gente, permitir que a criança erre, que o nosso filho erre. Porque fala muito mais da gente enquanto pessoa do que da criança em si. Ela precisa aprender que a falta de responsabilidade dela gera uma consequência. Essa consequência é: eu não levantei na hora certa, eu perdi hora, eu perdi aula, eu perdi prova, eu perdi. Entende que é uma sucessão de coisas? De quem era a responsabilidade de ter assumido aquilo? Da criança, né? E a questão do despertador é um pequeno exemplo, mas é a mesma coisa com a relação ao escovar os dentes, ao banho, Lição de casa, aos serviços de casa. a Exatamente. lição. A criança precisa ter a consciência de que existe uma responsabilidade. E ela precisa ter a consciência que se ela não cumpre com aquilo, ela vai ter uma consequência. Porque a gente vira adulto e se a gente não assume a nossa responsabilidade, a consequência é nossa, né? Se você não coloca seu despertador para tocar para você ir para o trabalho, e se você chega atrasado no seu trabalho, quem vai sofrer a consequência disso é você. Você que vai sofrer o desconto no seu salário, né? Então, como que a gente quer que os nossos filhos tenham responsabilidade do dia para a noite, aos 16 anos, sabendo que esse processo não foi construído ao longo do tempo, né? Então, ele pode sim, a criança, desde pequena, desde 2 anos de idade, ela já pode ter responsabilidade dentro de casa, nem que seja guardar os brinquedos. Só que a questão é assim, ensinar a responsabilidade para a criança exige tempo e dedicação, e é cansativo. Cansa, entendeu? Às vezes é muito mais fácil você pegar e guardar todos os brinquedos do que você ficar ali o tempo todo ensinando ela que ela tem a responsabilidade de guardar os brinquedos. A questão de comer sozinha. A gente sabe que a criança precisa comer sozinha por um monte de fatores. Primeiro, porque ela precisa criar independência, ela precisa criar autonomia, ela precisa da questão motora ser desenvolvida. Mas aí é muito mais fácil enfiar comida na boca da criança na frente da televisão, porque não faz sujeira, porque é mais rápido, porque a gente está sempre atrasado. E eu não falo isso como julgamento, entende? Porque eu sei como é, eu vivo tudo isso aqui. Eu sei que é mais fácil colocar a galinha pintadinha na televisão e enfiando a comida na boca da criança. Mas não é o que é o ideal. Então, se não dá para fazer isso todo dia, então, de vez em quando, pelo menos, tenta permitir à criança que ela vivencie as responsabilidades dela. Você já percebeu que a gente sempre... A questão de arrumar cachorro, né? Quando a criança quer cachorro. Você fala assim, eu vou arrumar cachorro, mas quem vai ser responsável por pôr comida e por limpar a sujeira vai ser você. E a mãe vai cumprir isso? Nunca. A mãe não aguenta deixar lá o cachorro sem Não, comida, acaba. né? Ou deixar sujeira. Deixar o cachorro sem comida é maldade, mas assim, limpar a sujeira do cachorro. Se foi um acordo que foi feito com a criança no início, esse acordo ele tem que ser cumprido. Porque se você não está cumprindo, quem não está tendo palavra está sendo você enquanto mãe, que não está cumprindo aquilo que você falou que ia fazer. Exato. Então, por isso é importante que a gente só fale coisas que a gente vai cumprir. Porque criança é esponja,
né? E eles modelam e eles imitam. Então, assim, se você fala e não cumpre, quem sou eu enquanto criança para cumprir o que eu falo? Sou criança, minha mãe não cumpre também. Ana, um ambiente sem rotina para comer, para dormir ou tomar banho gera quais efeitos negativos na vida de uma criança? E sabemos que existem pais, né, que permitem essa desordem. Eles têm consciência dos prejuízos que oferecem à vida dos seus filhos? Todo mundo precisa de rotina. Não é só a criança, né? A rotina, ela é importante para qualquer pessoa. E a rotina, ela é fundamental para um processo de vida, né? Você precisa saber quais são, né? Porque quando a gente fala de rotina, a gente fala de responsabilidade. E é muito mais tranquilo você saber o processo, né? Se a criança está preparada, se ela sabe que a rotina dela é acordar, escovar os dentes, dobrar o pijama, arrumar a cama, tomar café, tal, 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 essa criança ela se torna, acaba sendo mais fácil para que quando ela cumpra alguma coisa que não está dentro do combinado de vocês, você tenha a oportunidade de falar com ela com relação a isso. Fala assim, olha, peraí, o combinado é que você jogaria 1 hora de videogame hoje. Já faz 3 horas que você não que você está jogando. Só que se você não tinha isso pré-acordado com a criança, e se isso não fazia parte da rotina dela, como que você vai cobrar isso dela? E é a mesma coisa quando a gente fala de trabalho para a gente mesmo. Se você não tem uma rotina no trabalho, você procrastina, é normal. Você fica lá, você viaja, você dá uma olhadinha no Instagram, você responde um WhatsApp, daí você levanta, toma um café, daí você volta. Por quê? Porque você não sabe quais são suas obrigações durante o dia. Então, a rotina, ela é extremamente importante. E quando os pais devem entender que aquela determinada atitude da criança não é frescura? Explica para nós por que certos adultos têm tanta dificuldade em entender e respeitar a dor e o sofrimento das crianças. Tá, essa vai doer, tá? Mas é porque eles não foram compreendidos quando eles foram crianças, eles só estão remodelando o que eles viveram. Então, a gente tem duas formas de encarar as coisas. Ou a gente reproduz e age da mesma forma que os nossos pais agiam com a gente, ou a gente faz o inverso, né? A gente traz uma carga emocional tão grande da nossa infância que a gente faz totalmente o contrário. Então, assim, vai depender muito. Se eu tive um pai que foi extremamente permissivo, é, eu vou olhar para quem eu sou hoje e vou falar assim: ah, não, eu quero que meu filho seja criado da mesma forma com que eu fui criada. Se eu tive um pai totalmente, sei lá, ausente, eu vou falar para mim mesma: ah, não, peraí, eu não quero que meu filho tenha um pai ausente do mesmo jeito. E é inconsciente, né? A gente precisa olhar bem a postura da gente enquanto pai e ver se em algum momento a gente está modelando os nossos pais e se aquilo que a gente faz, da forma como a gente, como a gente tem agido, realmente é nossa ou se vem da nossa herança de memórias, de crenças que foram formadas, da forma como a gente foi tratado quando a gente era criança. Muito bem. Agora, sobre o isolamento social. Quais são as principais reações emocionais e alterações comportamentais apresentadas pelas crianças nesse momento? E qual o impacto disso na qualidade de vida desses pequenos? Tá. O aumento dos medos é constante, né? A criança começa a apresentar mais medo. Algumas regressões, às vezes criança que já tinha desfraldado, voltou a fazer xixi na cama. A criança se apresenta mais ansiosa. A questão da rotina de sono, de alimentação, ela é alterada normalmente. E, na verdade, o nosso papel é acolher, né? O máximo que a gente puder, porque para a gente tem sido difícil, porque a gente não sabe, né? É difícil você falar assim para a criança: calma, vai durar 2 dias, calma, vai durar 10 dias, porque a gente não sabe como vai durar, a gente não sabe como vai ser o novo normal, e eu acho que a gente tem sido muito maldoso, né? No sentido de a questão escolar, por exemplo, as aulas online, o excesso de cobrança.
Tudo mudou e a gente cobra da criança que ela esteja equilibrada emocionalmente, quando nem a gente está equilibrado emocionalmente, sabe? Não faz sentido. Então, primeiro de tudo, a gente precisa ter empatia, né? E não é porque é uma criança que eu não preciso ter empatia pelo que ele sente. Que a gente volta naquilo que a gente falou no começo. Ele foi tirado das suas atividades rotineiras, ele foi tirado dos seus amigos, ele foi tirado de tudo, né? Como que você quer que uma criança, seja ela de 2 anos de idade, ou seja ele um adolescente de 15, 16, esteja plenamente feliz em casa e, sabe, tudo bem, né? Não tá tudo bem, né? E a gente precisa aceitar que não tá tudo bem. E a questão do distanciamento social implicou no fechamento de escolas e interferiu na rotina, né? No caso das crianças com demandas específicas de cuidados, como os autistas e demais impedimentos corporais e experiências de sofrimento psíquico, este momento tem sido de impactos e muitas perdas para eles? Totalmente. Totalmente. De forma intensiva, porque mais do que tudo, essas crianças elas precisam de um acompanhamento específico. Então, são crianças que, além de passar pelo processo de escola, elas pararam de ir para terapia, elas pararam de ter contato familiar, e são crianças que se adaptam muito bem à rotina, que vivem em questão de rotina. E foi uma rotina que foi quebrada, assim, de uma forma abrupta, né? E além de tudo, a gente tem os pais dessas crianças, né? Que estão aí agora dando conta da demanda de um filho com uma deficiência ou com um transtorno comportamental, um transtorno emocional dentro de casa, sem ter habilidade, sem ter o apoio terapêutico junto, né? Porque queira ou não queira, o apoio ele é importante, o apoio da escola, o apoio das terapias. Então, a criança tem sentido muito a falta da rotina. Tá, a gente está chegando ao fim da live, mas dá para responder mais uma aqui. A Estela coloca aqui: o que você acha das aulas online para crianças de 4 anos? Eu acho o seguinte, se você, enquanto mãe, se sente à vontade de estar fazendo alguma coisa junto com ela, e se isso não está prejudicando a sua saúde mental, ok, né? Mas eu não forçaria. Se Ela isso coloca que não está tendo paciência, a menina não está tendo paciência, a filha dela, para fazer essa. não, no nosso foco de atenção enquanto adultos, é de 20 minutos. Você imagina uma criança, né? Então, assim, não adianta ficar tentando e ficar gerando mais transtorno dentro de casa e ficar gerando mais transtorno. Porque o que acontece? A gente vai forçar uma criança de 4 anos a assistir uma aula online. Aquilo vai ser um inferno, né? Porque a criança vai sair daquilo irritadiça, ela vai sair brava, ela vai sair agressiva, e daí você vai forçar, você vai brigar, você vai gritar, e quem vai perder o controle vai ser você. Então, eu acho que nesse momento a gente precisa fazer o que é saudável para a gente enquanto mãe, né? E porque enquanto a mãe, enquanto ela está saudável, a família, enquanto ela está saudável, ela consegue oferecer um ambiente melhor para a criança. Não vai adiantar nada você estar preocupado em não estar perdendo conteúdo pedagógico, né, da criança, e você está desestruturando essa criança totalmente emocionalmente e toda a família. Então, assim, faça o que é possível. E tá tudo certo. E acho que a gente precisa parar de se chicotear enquanto mãe, sabe? Tipo assim, ai, sou uma péssima mãe, meu filho não tá dando conta online. Tanto que eu tenho feito atendimentos online e tal, e eu não consigo, eu falo assim, se vocês esperam que eu mande falando alguma coisa para você, você tem que fazer isso, 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 vocês não vão esperar isso de mim. Entendeu? Porque eu acho que esse é o momento de que a gente se acolha enquanto pessoa, se acolha enquanto mãe, se acolha enquanto família, porque não dá, né? Não dá pra gente ficar se cobrando e ficar achando que você é uma mãe boa ou uma mãe ruim, porque o seu filho de 4 anos está sentado fazendo uma aula online, né? Ana, vou ter que te interromper. A gente tem 30 segundos para você se despedir e fica aqui que o pessoal está pedindo para você voltar numa segunda live. Por favor, Vamos lá, essa é vamos sua. marcar sim. Eu agradeço pelo convite e estou pronta para a próxima.
Então tá bom. Pessoal, muito obrigada a todos que acompanharam essa live. Até amanhã. Amanhã a gente também tem uma história de superação aqui para contar. Fiquem ligados, tá bom? Um beijo e até mais. Obrigada, Ana. Até. Tchau, Tchau. tchau.